podres da Rainha Elizabeth I. Uma era doce, amarga e sem escovas de dente. Imagina só, a gente está no auge da Era de Ouro da Inglaterra, Shakespeare está criando suas obras imortais, a Armada Espanhola foi derrotada e Elizabeth I é a rainha absoluta. Ela governa com firmeza, inteligência e estilo. Mas não se deixe enganar pelo glamour dos trajes extravagantes e dos banquetes espetaculares. Por trás dessa imagem de poder e elegância havia um probleminha não tão discreto assim. Os dentes da rainha estavam literalmente podres. Sim, a grande Elizabeth I, símbolo do máximo poder inglês, tinha uma queda incontrolável por açúcar. E essa paixão doce tinha um preço amargo. Dentes apodrecidos, mau hálito e dores constantes. Agora você deve estar se perguntando, como é que a mulher mais poderosa do século XVI deixou a boca chegar nesse estado? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo cheio de curiosidades esquisitas e fatos históricos açucarados. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai mergulhar na vida doce da Rainha Elizabeth I. Vamos entender como ela se tornou viciada em açúcar, como essa obsessão afetou a saúde dela e até como os nobres da época copiaram os dentes podres da rainha. Curtiu? Então pega o seu docinho e vem comigo nessa viagem histórica recheada de açúcar e algumas cáries. No século XVI, o açúcar era um verdadeiro luxo. Diferente de hoje, que você encontra açúcar em qualquer prateleira de supermercado, naquela época era tão raro que ganhou o apelido de ouro branco. Só aparecia nas mesas dos mais ricos e quanto mais açúcar você tivesse, mais poder e prestígio demonstrava. E ninguém na Inglaterra queria deixar isso mais claro do que Elizabeth I. Mas de onde isso surgiu? Vamos falar um pouco do contexto histórico. Esse doce privilégio não surgiu do nada. A chegada do açúcar à Europa começou com as expedições marítimas e o comércio internacional, como eu comentei. Produtos exóticos como especiarias, seda e açúcar começaram a circular entre os continentes. O caminho entre as mesas europeias, no entanto, foi longo. Tudo começou lá no sudeste da Ásia, onde a cana-de-açúcar era cultivada há muitos milênios. Os árabes foram responsáveis por espalhar o cultivo da cana pelo Mediterrâneo, mas foi com a expansão colonial europeia que o açúcar realmente virou um hit. Com a colonização das Américas, principalmente das ilhas do Caribe e do Brasil, o cultivo da cana explodiu. O clima tropical dessas regiões era ideal e as colônias passaram a produzir toneladas de açúcar, que logo cruzaram o Atlântico para adoçar as mesas da nobreza europeia. Mas calma, isso não significava que o açúcar se tornava acessível para todos. Ele continuava sendo um item de luxo, reservado aos poderosos. Na Inglaterra Tudor, por exemplo, o açúcar era trazido principalmente das colônias portuguesas e espanholas. Esse comércio constante permitiu que Elizabeth I e seus confeiteiros transformassem seus banquetes em verdadeiros espetáculos. Aliás, aqui vai uma curiosidade. Antes de se tornar o ingrediente principal de bolos e tortas, o açúcar era usado como tempero. Ele era adicionado a carnes, caldos e até vegetais. Esse costume bizarro não só impressionava pela sofisticação, mas também pelo toque de extravagância que só os nobres podiam ostentar. Imagina um ensopado salgado com uma pitada de açúcar só para dar um charme. Para a corte Tudor, isso era puro requinte. Agora, imagine naquele período do século XVI que os nossos queridos Tudors estão. Toneladas de açúcar chegando em navios e enchendo os armazéns ingleses, prontos para adoçar a mesa da realeza. Então, consumir açúcar acabou que não era apenas uma questão de gosto, era símbolo de status. Quanto mais doce e elaborado fosse um banquete, maior era o prestígio do anfitrião. E Elizabeth, como era de se esperar, não perdeu a chance de transformar seus banquetes em verdadeiros eventos de ostentação. A Rainha Elizabeth não era apenas uma apreciadora de doces. Ela sabia que exibir mesas cheias de sobremesas açucaradas impressionava a corte e reforçava sua imagem de poder.
Não importava que cada mordida levasse seus dentes à ruína, o importante era brilhar. Os confeiteiros reais da rainha não eram apenas cozinheiros, eles eram verdadeiros artistas. Especialistas em transformar açúcar em obras de arte comestíveis, eles criavam esculturas impressionantes que deixavam todos de boca aberta, literalmente. Naquela época, a apresentação era tudo. Por isso, em vez de simplesmente servir doces, os confeiteiros moldavam o açúcar em formas elaboradas, como castelos, coroas, animais exóticos e até cenas mitológicas. Isso exigia muita habilidade. O açúcar precisava ser derretido e moldado com cuidado, porque qualquer erro podia destruir horas de trabalho minucioso. Esses confeiteiros, que hoje seriam considerados chefes renomados, precisavam combinar paciência, técnica, criatividade para inovar em cada evento. Os banquetes organizados por Elizabeth eram cuidadosamente coreografados e os doces eram, sem dúvida, a grande atração da noite. Não era incomum ver as mesas inteiras dedicadas apenas a sobremesas, decoradas com essas esculturas açucaradas que deixavam todos boquiabertos. Entre uma rodada de fazões assados e outra de tortas recheadas, os confeiteiros apresentavam suas obras-primas de açúcar. Eram confeitos brilhantes e coloridos, moldados com precisão e decorados com detalhes minuciosos. Cada sobremesa parecia dizer: aqui na corte da rainha Elizabeth se come como reis, literalmente. Elizabeth, claro, não escondia sua paixão por doces. Além de devorar essas delícias durante os banquetes, a rainha tinha o hábito de beliscar durante as refeições. Isso é horrível. Sua sobremesa favorita era o famoso marchipane, uma espécie de marzipan feito com amêndoas e açúcar. Ele era moldado em formas complexas, como miniaturas de palácios e frutas, e para completar o visual luxuoso, os confeiteiros colocavam folhas de ouro comestíveis. Por quê? A realeza não se contenta com qualquer docinho simples. Essas criações eram exibidas com orgulho por Elizabeth em festas diplomáticas, reforçando sua imagem de monarca poderosa e sofisticada. Comer açúcar para ela não era apenas uma questão de gosto, mas também uma forma de reafirmar o seu status. Agora, imagine-se em um daqueles salões imensos do Palácio de Whitehall. Paredes cobertas de tapeçarias riquíssimas, mesas longas de madeira maciça, luz de velas por toda a parte e o aroma irresistível de pratos sendo servidos. No centro, o Otávio Elizabeth I, rodeada de nobres ansiosos por mais uma exibição de extravagância. E claro, a gente não está falando dos trajes luxuosos da rainha. Um banquete típico da corte Tudor podia durar várias horas, com até 20 pratos diferentes sendo servidos em sequência. O evento começava ao entardecer e podia se estender até a tarde da noite. Os convidados se deliciavam sem pressa e ninguém ousava reclamar dos excessos ou tempo de duração. Afinal, ser convidado para um banquete real já era uma honra imensa e questionar a rainha sobre sua paixão por doces? Isso podia custar no mínimo uma boa humilhação pública. Elizabeth era uma das figuras mais influentes da época e seus hábitos alimentares ditaram tendências. O que a rainha gostava de comer, todos queriam copiar. Foi assim que o gosto por sobremesas açucaradas se espalhou pela nobreza inglesa, mesmo que nem todos pudessem pagar por esse luxo. Mas, como tudo na vida, esse amor desenfreado pelo açúcar teve o seu preço. Por volta dos 40 anos, a rainha Elizabeth I já apresentava sérios problemas dentários. Os dentes estavam escurecidos, apodrecidos e frequentemente com abscessos, causando dores constantes. E claro, como qualquer pessoa que vive com dor, isso não afetava não só o seu humor, que não era dos melhores, ela tinha puxado para o papai Henrique VIII, mas também a sua capacidade de discursar com clareza. Vale lembrar que naquela época os cuidados dentários eram bem simples e rudimentares. Não tinha dentistas modernos e a higiene bucal era precária. Assim, os problemas dentários da rainha só pioraram com o tempo.
E a história dos dentes podres de Elizabeth estava longe de terminar. Sobre a higiene, calma que a gente vai chegar lá, segura um pouquinho. O problema maior de tudo isso é que surgiu uma moda muito bizarra. Dentes podres se tornaram um símbolo de status. Imagina a cena. Em uma época onde o açúcar era um privilégio de poucos, os nobres que tinham acesso a ele acabaram desenvolvendo dentes escurecidos, quebrados e doloridos devido ao consumo excessivo. Mas, em vez de se envergonharem desse problema, muitos passaram a exibir o sorriso comprometido como se fosse um símbolo de status. E os nobres que não consumiam tanto açúcar começaram a pintar os dentes de preto para imitar a aparência da rainha e da elite. Parecia uma competição bem estranha. Quanto mais escuro fosse o sorriso, mais sofisticado você aparentava ser. A técnica usada para escurecer os dentes era bem simples e nada higiênica. Uma mistura de carvão e ervas era aplicada diretamente nos dentes, formando uma camada opaca. Alguns levaram tão a sério que aplicaram tinturas permanentes que só saíam quando o dente caía. Pois é, as aparências sempre foram levadas a sério, em até se tratando de dentes podres. Curiosamente, essa moda de pintar os dentes de preto não se limitou à Inglaterra. O efeito Elizabeth influenciou cortes de outros países europeus, mas com motivações bem diferentes. Em regiões da Ásia, como no Japão, as mulheres também escureciam os dentes, só que era por razões culturais. Lá, um sorriso escuro era considerado sinal de maturidade e beleza. Já na Inglaterra, tudo era lógica, era bem direta. Se a rainha tem dentes pretos, eu também quero. Essa obsessão social pela aparência da Elizabeth reforça como a imagem da realeza influenciava diretamente o comportamento não apenas da nobreza, mas também das classes mais baixas. Claro que sem dentistas modernos ou tratamentos eficazes, a rainha Elizabeth enfrentava dores constantes devido ao estado deplorável de seus dentes. Ela tentou diversos métodos caseiros, como pastas feitas de carvão em pó, ervas aromáticas e cinzas de ossos, acreditando que isso ajudaria a aliviar as dores. O problema? Esses tratamentos desgastavam mais o esmalte e agravavam a sua situação. O ponto crítico chegou quando ela precisou extrair um dente. Extremamente vaidosa, a Elizabeth temia que podia demonstrar fraqueza diante da corte e adiou o procedimento o máximo que pôde. Foi então que um bispo da igreja anglicana se ofereceu para extrair um dente dele mesmo ao vivo na frente da rainha para provar que o processo não era tão horrível assim. Convencida por esse gesto, Elizabeth finalmente aceitou a extração. Porém, o alívio durou pouco. Sem higiene adequada com métodos rudimentares, a extração levou a novas infecções e feridas na gengiva, causando mais dores e desconforto. A situação ficou tão grave que passou a afetar até sua diplomacia. Relatos de embaixadores estrangeiros sugerem que Elizabeth, após os 40 anos, tinha dificuldade para falar claramente por causa das dores. Um embaixador espanhol chegou a dizer que sua fala era tão afetada pelos dentes deteriorados. E um francês comentou que o sorriso da rainha refletia mais os excessos da corte do que sua majestade. Além do cheiro, né? Imagina. Mas é claro que isso não foi relatado por ingleses, porque com aquele humor era fácil perder a cabeça literalmente. Para piorar, a rainha Elizabeth recorreu a uma planta chamada melimendro negro, popularmente conhecida como erva do diabo. Essa planta, usada na época por suas propriedades analgésicas, ajudava a aliviar a dor, mas trazia efeitos colaterais preocupantes, como alucinações e uma sensação de flutuar. Inicialmente, a Elizabeth usava apenas para suportar a dor, mas com o tempo parece que ela ficou meio viciada e parece ter gostado dos efeitos alucinógenos que a erva proporcionava. Esse tipo de tratamento, por mais estranho que pareça, era comum na medicina renascentista. Plantas com propriedades psicotrópicas como a beladona e o ópio eram amplamente usadas como anestésicos e analgésicos, apesar de seus efeitos tóxicos e perigosos.
Apesar de tudo isso, a Rainha Elizabeth I manteve sua vaidade. Sempre preocupada com a imagem pública, ela desenvolveu algumas táticas para esconder seus problemas dentários. Quando precisava discursar em público, sorria o mínimo possível e usava leques ornamentados e lenços de renda para cobrir a boca. Esses acessórios se tornaram parte do seu visual icônico, ajudando a desviar a atenção de seus dentes comprometidos. Mas voltamos à higiene bucal na era Tudor, que eu fiquei de falar mais. Spoiler, era um verdadeiro pesadelo. Se você acha que hoje em dia esquecer de escovar os dentes já é um problema, imagina como era no século XVI. Mesmo com banquetes regados a açúcar e carnes exóticas, a ideia de manter os dentes limpos não era prioridade. Na verdade, os cuidados bucais na época Tudor eram tão precários que pareciam cenas de um filme de terror. As escovas de dentes, como conhecemos hoje, ainda estavam a séculos de distância. Por volta de 1600, os primeiros modelos rudimentares surgiram na China, feitos com cerdas de porco presas em cabos de bambu ou osso. No entanto, esses utensílios demorariam muito para chegar na Europa. Enquanto isso, os ingleses improvisavam com gravetos desafiados que esfregavam nos dentes como uma espécie de escova primitiva. Outro método era esfregar panos de linho embebidos em vinagre ou vinho branco nos dentes para tentar remover a sujeira. No entanto, essa limpeza era bem superficial e não conseguia evitar a formação de placas, o que levava ao surgimento de cáries e a um mau hálito constante. Vale lembrar, ninguém usava fio dental. Isso significa que os restos de comida, especialmente carne e frutas, ficavam presos entre os dentes por dias ou até semanas, causando ainda mais um mau hálito. E, por causa do mau hálito generalizado, era comum que os nobres carregassem pequenos sachês de ervas aromáticas e flores secas. Eles mastigavam especiarias como cravo e canela antes de audiências com a rainha para tentar disfarçar o cheiro. E as pastas de dente? Apesar das precariedades, as pessoas da época Tudor não ignoravam totalmente a saúde dental. Calma. Eles usavam o que chamavam de pastas de dente, que mais parecia um pó abrasivo. As receitas incluíam ingredientes como pó de carvão, casca de ovo moída, cinzas e até pedras trituradas. Esses pós eram esfregados diretamente nos dentes na tentativa de limpá-los. O problema é que essas pastas causavam mais danos do que benefícios. Como eram altamente abrasivas, elas desgastavam o esmalte, deixando os dentes ainda mais vulneráveis e cáries. Para piorar, algumas dessas receitas continham açúcar. Acredite se quiser. Na época, achava-se que o açúcar fortalecia os dentes, mas na prática acelerava ainda mais a deterioração. Quando as dores se tornavam insuportáveis, então, a solução era extrair o dente. Nesse momento entravam em cena os barbeiros cirurgiões, que não apenas cortavam cabelo e faziam pequenas cirurgias, mas também arrancavam dentes. Os barbeiros usavam alicates de metal e pinças enferrujadas para extrair os dentes. Não havia anestesia, então o procedimento era feito a seco. Para aliviar a dor, os pacientes bebiam grandes quantidades de álcool, ficavam bem loucos antes da extração. Mas isso só tornava o procedimento menos traumático ligeiramente. Como Elizabeth prezava muito sua imagem e evitava ser vista embriagada, ela não recorria então ao álcool nesses procedimentos. Assim, ela precisava encarar a extração com total consciência da dor. Algo que reforçava sua fama de monarca de temperamento firme e resiliente. Enfim, como eu comentei, Elizabeth era muito ligada à beleza e às vezes ela levou isso a um patamar histórico, de verdade. Nos primeiros anos de seu reinado, Elizabeth I era considerada uma das mulheres mais bonitas da Europa. Seus cabelos ruivos brilhavam sobre a luz, seus olhos expressivos encantavam e sua pele clara refletia o ideal da beleza Tudor. Aos 24 anos, ela foi descrita por observadores como tendo um rosto agradável e uma pele rosada, o que em parte era resultado da sua herança genética. Mas
Como tudo na vida, a beleza de Elizabeth começou a ser afetada pelo tempo e pelo excesso de açúcar. O açúcar, como sabemos hoje, causa inflamações que aceleram o envelhecimento. Por volta dos 30 anos, a pele da rainha já apresentava sinais de desgaste e suas famosas rugas começaram a aparecer. Acho que eu tenho que parar de comer açúcar. Para manter a sua aparência impecável, a rainha Elizabeth começou a usar uma pasta de maquiagem feita de chumbo branco e vinagre, conhecida como vinagre dos 4 ladrões. Esse reboco real dava à sua pele um tom de porcelana, mas era altamente tóxico. Com o passar dos anos, a Elizabeth desenvolveu o hábito de passar várias camadas de maquiagem para cobrir as imperfeições causadas pela toxicidade do chumbo. A lógica era simples: se a pele está ruim, passe mais maquiagem até parecer perfeita. O problema, quanto mais maquiagem, pior ficava a pele. E o ciclo nunca terminava. O chumbo presente na maquiagem da Elizabeth não apenas causava manchas e feridas na pele, como também contribuíam para a queda de cabelo. Isso explica porque, com o tempo, a rainha começou a usar perucas cada vez mais elaboradas que se tornaram sua marca registrada. Essas perucas eram verdadeiras obras de arte, feitas com cabelo humano ou crina de cavalo, tingidas de tons vibrantes de vermelho e cuidadosamente estilizadas. Elizabeth tinha tantas perucas que podia escolher uma diferente para cada ocasião. E, como tudo que a rainha fazia, suas perucas viraram moda. Nobres começaram a imitar o visual dela, usando perucas tingidas de vermelho ou clareando os próprios cabelos com pó de farinha e giz, já que a maioria não tinha acesso a perucas luxuosas da monarca. Na época Tudor também acreditava-se que clarear a pele e o cabelo mostrava sofisticação. Os nobres que não podiam comprar perucas estilizadas de qualidade muitas vezes usavam métodos caseiros perigosos para clarear os fios, como aplicação de cal, o que deixava o couro cabeludo irritado e cheio de feridas. Um detalhe é que os registros históricos mostram que as tendências ditadas por Elizabeth ultrapassaram a Inglaterra e influenciaram outras cortes europeias. Relatos de nobres franceses e espanhóis da época revelam um visual muito semelhante ao estilo adotado pela monarca inglesa, com pele clara e cabelos tingidos de tons avermelhados. Mesmo com os efeitos colaterais, a Elizabeth manteve sua vaidade até o fim. Sempre preocupada com sua imagem, ela desenvolveu uma rotina noturna de cuidados, usando máscaras faciais à base de mel, clara de ovo e pão embebido em vinho. Um tipo de skincare bem estranho, mas pelo menos não era tóxico. Aí, nesse padrão de beleza entram também os retratos idealizados e o controle de imagem da rainha. Elizabeth sabia que para manter sua autoridade precisava controlar sua imagem pública. Com o passar dos anos e o avanço dos sinais de envelhecimento, ela ordenou que seus retratos fossem cuidadosamente retocados. Qualquer sinal de rugas, manchas ou cansaço era removido, criando uma imagem idealizada da rainha, que se mantinha jovem e majestosa nos olhos de seus súditos. Essa manipulação visual foi tão eficaz que durante muito tempo a população acreditava que a Elizabeth era imune ao envelhecimento. Ela se tornou uma figura quase mítica, reforçando a ideia de que seu reinado era inabalável. Mas não ache que essa prática de manipular retratos para melhorar a aparência era exclusividade da Elizabeth. Outros monarcas europeus também faziam isso, mas a rainha inglesa levou a técnica a outro nível, chegando a proibir a circulação de qualquer retrato que não a favorecesse. Era como o Photoshop da era moderna. Mas, embora a vaidade de Elizabeth seja uma parte fascinante da sua personalidade, é importante lembrar que isso não define quem ela foi. Por trás da maquiagem tóxica e das perucas extravagantes havia uma líder astuta, que soube manter a Inglaterra unida em tempos de instabilidade depois do seu pai, que era meio tananã da cabeça. Enfim, embora as histórias sobre os dentes podres e as maquiagens tóxicas e também as perucas da Elizabeth I sejam fascinantes e assustadoras,
A verdade é que esses detalhes não ofuscam sua grandeza. Pelo contrário, eles nos mostram uma líder que, apesar de todas as dificuldades e peculiaridades, deixou um legado impressionante. O reinado da Rainha Elizabeth I ficou conhecido como a Era de Ouro da Inglaterra, um período marcado por prosperidade cultural, avanços científicos e estabilidade política. Mesmo enfrentando ameaças externas como a poderosa Armada Espanhola e internas, como inúmeras conspirações e até sua prima querendo te matar, a Maria Stuart, conto isso em outro vídeo, a Elizabeth manteve seu trono por mais de 4 décadas, consolidando-se como uma das figuras mais importantes da história europeia. Sua vaidade, muitas vezes vista como um capricho, fazia parte de uma estratégia maior. Ao projetar a imagem de uma monarca imutável, sempre no auge da sua beleza e juventude, a Elizabeth reforçava a ideia de que seu reinado era inabalável. E de fato foi. Claro que vamos ter um vídeo específico sobre ela, mais que um com certeza, mas devemos lembrar que mesmo após a sua morte, a Elizabeth continuou a ser essa figura quase mítica. Curiosamente, gente, ela foi a primeira rainha que eu tive contato e por isso eu tenho aquele amor que eu tenho pela Ana Bolena. Foi ela e foi o desenho de 97 da Princesa Anastácia. Enfim, eu conto isso em outro vídeo pra vocês. Enfim, durante séculos, escritores, historiadores e artistas romantizaram a sua imagem, criando a figura icônica da Rainha Virgem, que colocou os interesses de seu país acima de tudo, até da própria vida pessoal. E por mais que a maquiagem tóxica tenha destruído sua pele e o açúcar tenha arruinado seus dentes, a Elizabeth I nos deixou uma lição valiosa. O verdadeiro brilho da rainha não está na aparência, mas nas ações que transformam o mundo ao seu redor. Então, na próxima vez que você reclamar de uma dor de dente, lembre-se que no século XVI nem anestesia existia. E se você gostou desse mergulho açucarado e cheio de curiosidades sobre a vida de Elizabeth I, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. A gente tem vídeo novo todos os dias às 20 horas, às 8 da noite. Um beijo e até o próximo vídeo.